Boa noite a todos. Só um minutinho, por favor. Eu só estou fazendo o convite para a Aline aqui. Só um segundo. Só um minuto, por favor, gente. Eu só tô fazendo o convite para a Aline aqui. Agropecuária. Só um minutinho, gente, por favor. Só um segundinho. Que coisa. Pessoal, só um minutinho. Eu estou fazendo o convite aqui. Olá, pessoal, que bom que vocês estão aí. Só um segundo que eu estou tendo Só estou fazendo o convite aqui para a Aline. Só um segundo. Agropecuária. Só um minutinho, gente. Aqui, agropecuária. Só um segundinho, tá, pessoal? Que o nome é um pouco difícil. Quer? Tô tendo... Opa, achei. Só um minutinho para a Aline poder conectar com a gente. Olá, Aline. Oi, boa noite. Tudo bem? Tá me ouvindo bem aí? Tô te ouvindo. Tudo certinho. Apanhei aqui para escrever o nome, demorou um pouco para chamar, aí deu tudo certo. Ah, Eu não, falo, sem eu falo que problemas. cada live é uma aventura para a gente. É verdade. É tudo novo. Tudo bem, né? Tudo ótimo, e você? Tudo ótimo. Ô, Aline, em primeiro lugar, eu queria te agradecer a boa vontade, né, de atender a gente. Você é uma pessoa que a gente não se conhece pessoalmente, a gente se conheceu, né, pelo Instagram. Eu vi você Isso. numa live e quando você falou sobre como você estava trabalhando, sobre as suas ideias, eu achei tudo muito interessante, sabe? Ah, muito E obrigada. e nesse canal o que a gente faz é isso, a gente busca essas pessoas que a gente tem encontrado, né, ao longo desse ano, principalmente no Instagram, e traz para, né, para conversar um pouco, para expor suas ideias na verdade o que a gente quer é inspirar as pessoas, que elas vejam na sua história, nas outras que contaram aqui, né, o que que dá para adaptar, o que que dá para ser feito, o que que dá para evoluir no sistema de cada um, tá? Então Claro. isso para a gente é muito importante. Eu vou só fazer uma apresentação rápida minha. Meu nome é Juliano, né? Eu sou agrônomo, trabalho, já tenho 29 anos de formado, trabalhei muito tempo com fruticultura e em função de várias situações eu acabei há 3, 4 anos começando a trabalhar com a pecuária de cria. E, na verdade, eu me encontrei nesse setor, né, um setor que meu avô já trabalhava há muitos anos, isso vem de longa data, e eu comecei a buscar informações para desenvolver um protocolo de trabalho, né? Então, todo ano a gente procura informações, organiza mais, melhora, passa para o próximo ano, e esse ano surgiu essa ideia, né, inclusive de um amigo nosso, que é o Wagner, que está sempre assistindo com a gente, da gente fazer essas reuniões em forma de live, para que mais pessoas tivessem acesso a essas informações. Ao invés de eu ligar para uma pessoa e conversar, não vamos fazer via live, que fica aberto, Uhum, as pessoas conhecem, fica mais interessante. Então claro. é isso que a gente chama de fábrica de bezerro. É esse protocolo que a gente vem, né, ao longo do tempo desenvolver. Então essa é a nossa história e essas lives são para isso, né, para que as pessoas conheçam os projetos. Agora eu vou deixar você à vontade, você pode se apresentar e depois a gente começa a live com um assunto mais técnico. Pode ficar à vontade.
Claro. Bom, primeiramente, muito obrigada a você e a todos que estão assistindo a gente aí. Obrigado pela audiência de vocês e pelo tempo de ouvir o que a gente tem para dizer, né? Eu sou a Aline Kerli, eu fui praticamente nascida e criada todas as minhas férias dentro da fazenda. Essa fazenda aqui é da minha família desde a década de 80. E eu me formei veterinária. Eu fiz mestrado e fui fazer o doutorado na Alemanha. Enquanto eu estava na Alemanha, eu assisti uma TED Talk do Alan Savory sobre gerenciamento holístico e eu fiquei muito interessada no tema. Acabei abandonando o doutorado e voltei para cá, para a fazenda, para implementar o que ele estava falando, porque eu achei simplesmente fantástico. Então, imitar manadas, né? Em pradarias, usar o gado para imitar as manadas nas pradarias para fazer com que esse ambiente da fazenda melhore, seja cada vez mais produtivo. Isso para mim foi um divisor de águas, ouvir alguém falar isso e ter essa ideia, né? Então, a partir disso eu vim para cá e aí, junto com o meu marido, Marcos, a gente começou a implementar isso na fazenda. Começamos com o gerenciamento holístico, com o manejo denso de gado, e estamos aqui até hoje. A gente tem uma filhinha, moramos aqui na fazenda, vivemos da fazenda exclusivamente. Ninguém trabalha fora, somos só aqui mesmo. E aí, o ano passado, começamos com o sistema ultra denso, né, que já é além do denso, além do gerenciamento holístico, que vai mais a fundo ainda nessa interação do animal, solo, capim, sol, água, enfim. Então, é mais ou menos esse background aí que a gente tem e que começamos a partir disso a trabalhar, né? Tá, assim, eu queria. Você sabe que eu organizo a live, eu tento organizar de uma forma que as pessoas possam entender cada conceito. O primeiro conceito que eu gostaria que você falasse, que eu acho muito interessante, eu já falei algumas coisas sobre ele, mas eu queria que você falasse sobre gestão holística, porque eu acho que o que eu falei não está, vamos dizer assim, adequado ao que é tudo isso. Aí eu queria que você Claro. explicasse um pouquinho o que você define como gestão holística da propriedade. Aí você pode ficar à vontade de falar mais e mais no assunto, pode ficar bem tranquilo. Claro. O gerenciamento holístico, e incluindo aí dentro do gerenciamento o manejo holístico de pastagens, como o próprio nome diz, é um gerenciamento que vai olhar para o todo da fazenda. Então, toda a sua tomada de decisões dentro da propriedade, ela passa pelo crivo do seu objetivo holístico. Então, primeiramente, para todas as pessoas é necessário que elas conheçam os seus objetivos dentro da sua vida, da sua fazenda, enfim. E esses objetivos estejam bem traçados e sejam bem claros para que toda decisão que você tome, que vá causar um impacto no seu trabalho, na sua vida, ela esteja de fato alinhada com aquilo que você quer para a sua propriedade e a sua vida. E isso é que, no fundo, é a gestão holística, que não deixa de ser um conceito bem atual de gestão, né? Você precisa entender o que você quer, você precisa enxergar lá na frente um ponto e trabalhar para chegar nesse ponto, para você não ficar tomando decisões que não te levam ao seu objetivo, né? Então, o gerenciamento holístico é isso, é você enxergar a sua propriedade de maneira total e não simplesmente com ações e reações lineares, mas pensando nessas ações como cadeias complexas de acontecimentos. Eu acho interessante essa conceituação, porque, veja bem, Aline, todo mundo, e é uma dificuldade que às vezes a gente encontra, às vezes você conversa com um consultor, com uma pessoa, as pessoas elas são muito fechadas dentro de uma coisa só. Né? E a agricultura, pecuária, essas coisas a gente tem que entender de mercado de clima, de animal, de relacionamento com funcionário, de contabilidade, de imposto de renda. Quer dizer, nós vivemos num mundo muito complexo. Né? Eu falo que hoje o empresário rural, porque eu não acho essa ideia de produtor, já ficou um pouco de lado, mesmo pequeno, hoje é um pequeno empresário, ele vive num mundo muito complexo. Né? Talvez mais complexo que qualquer outro que a gente possa. Eu acho muito interessante você falar isso e você ter essa visão, porque ela é rara. Né? É uma visão que poucas pessoas têm. As pessoas, elas vêm, às vezes te oferecem uma coisa, ou um serviço, digamos assim,
mas é muito fechado, né? É muito específico, né? É o que Sim. eu tenho visto em relação a isso. Ô, Aline, e dentro do que você fala, né, a gente vê que é uma preocupação com água. Me chamou muita atenção esse design, esse keyline design. Keyline. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, a gente falando já da questão holística, né, essa questão da água. Como é que vocês enxergam isso? Eu vi no site de vocês os desenhos, né, como seria no sistema normal, como é usando o sistema keyline. Eu queria que você falasse um pouquinho disso para a gente. Bom, o sistema Keyline ele foi criado na Austrália pelo Yeomans. Ele era um minerador, um mineiro, e ele entendia muito de água. As pessoas que vêm do background, que têm um background da mineração, entendem muito de uso da água, porque precisam da água para transportar, né, os minérios que elas retiram. E é preciso levar essa água até as cavas e trazer de volta essa água, né, para cima. Então, ele tinha esse entendimento e ele aplicou esse entendimento na sua propriedade rural. O Keyline, ele tá... Quem precisa falar de Keyline, na verdade, é o Marcos, né? Eu sou mais da parte das vacas, mas a gente sabe porque está trabalhando junto. Mas o grande especialista de Keyline aqui é o meu Depois marido. a gente marca um dia com o Marcos, então, porque Depois eu você acho que esse marca um assunto, dia com ele e eu ele marco com o destrincha o Marcos. Keyline. Tá certo, tá certo. Mas basicamente é você usar a topografia do terreno para você colocar todas as benfeitorias da propriedade, diminuindo assim os custos de manutenção. Por exemplo, se você coloca uma estrada num lugar errado, num lugar de descida, você vai causar erosão nessa estrada. Então as estradas não podem ser nesses lugares. As estradas têm lugares específicos para serem colocadas. As cercas têm lugares específicos para serem colocadas. E normalmente quando se abre a fazenda não se pensa nisso. Você abre, faz tudo reto, cercas retas, estradas retas, e isso causa um monte de problema. Então, o keyline é assim, vamos entender a topografia do terreno. Existe no terreno um ponto de inflexão, onde o terreno deixa de ser côncavo para ser convexo. Esse ponto é o key point, e a partir desse ponto, todas as benfeitorias vão sendo desenhadas. É de fato um projeto para uma propriedade rural. Assim como se faz um projeto de uma casa, e o arquiteto pensa em absolutamente tudo, onde está o sol, da onde vem o vento, onde está a chuva. Se você faz isso num terreno tão pequeno dentro de uma cidade, por que não faz isso numa fazenda que tem tanta influência assim de onde vem o vento, de como que vem as chuvas, da onde vem o fogo? Então, se você sabe de onde vem o fogo, por que não plantar árvores que impeçam a entrada desse fogo na propriedade, né? Então, isso tudo é o keyline design. Então, de fato, vamos desenhar a fazenda a partir daquilo que é mais imutável dentro do seu ambiente, que é o seu clima, a sua topografia, né? Então, você tem uma escala que se chama escala de permanência, onde você tem 10 pontos, do ponto menos mutável ao ponto mais mutável, né? E você vai fazendo todo o seu design a partir dos pontos menos mutáveis, porque é aquilo que você não vai conseguir mudar. Não importa o que você construa, né? E nisso a gente está incluindo a topografia, o clima, enfim. Muito bacana. Eu acho o seguinte, nós vamos depois conversar com o Marcos mais para frente para gente conversar, né? Porque Altamente recomendável. exato, porque eu acho assim, essa questão de água, hoje, Aline, se uma coisa que a gente viu nessas lives, essa questão da água, assim, eu sou do norte de Minas, eu convivo com a seca uma vida inteira, né? Meu avô conviveu, minha família toda viveu com seca a vida inteira. Mas hoje a gente vê o pessoal de São Paulo falando de seca, o pessoal de Goiás falando de seca, o pessoal do Paraná, né? Então, assim, é uma situação geral. E essa questão da água, nós tivemos até uma live com o Matheus semana passada, e ele estava falando justamente, falou, gente, se a gente não começar a guardar essa água, né, a poder fazer estruturas, né, eu acho que o Keyline, ele fecharia bem toda essa situação. Né? Eu acho que é uma tecnologia para nós nova, eu não conhecia, né, e eu achei interessante que eu fui lendo lá no site de vocês, vendo as informações, vendo o desenho, né, e eu achei muito bacana. Então, eu fico super satisfeito de saber que vocês estão fazendo isso, que tem, né, o que as pessoas verem, né? É muito Aí, bonito e é muito robusto.
É, Você serve. eu vi a planta, a planta não, na verdade é uma foto de satélite, né, com as curvas de É, nível, fica muito interessante. Ô Aline, fica. e dentro assim do que vocês trabalham aí, duas coisas me chamaram muita atenção. Primeiro, a questão do bem-estar animal. Eu vou usar esses conceitos mais, assim, mais Claro. abrangentes que a gente viu, depois a gente desenvolve mais cada ponto. Mas assim, duas coisas me Uhum. chamaram ainda atenção. A questão do bem-estar animal, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, e sobre a pecuária regenerativa. É um conceito que você usa, que sempre aparece em tudo que a gente lê a respeito de vocês aí. Então, eu queria que você falasse um Aham. pouquinho em relação ao bem-estar e a pecuária regenerativa. Como esses dois conceitos estão inseridos no projeto e como vocês trabalham com eles. Bom, em relação ao bem-estar animal, né? Aqui a gente tem 2 vezes por ano, nós somos atendidos pela Adrianizarte, do Manejo Nada nas Mãos, né? Então, toda a nossa equipe está treinada e é feito né, um, como eu vou dizer, um refreshment todo Aham. Uma a cada reciclagem. 2 vezes por ano, uma reciclagem, para que eles, né, entendam de novo o conceito, relembrem o conceito, para trabalhar sem bandeirinha, sem pau, sem nada, usando o corpo, a linguagem corporal, para fazer com que esses animais façam o que a gente quer. Então, esse é um conceito que a gente usa. E o que vem junto com isso, além da nossa interação com o animal, é permitir que a vaca seja vaca, né? Uhum. O que é isso? A vaca é um animal, é um herbívoro que pasteja, que vai beber sua água, que descansa embaixo das árvores, e a gente precisa permitir que esse animal seja ele mesmo. Então, no nosso entendimento, pelo bem-estar animal, passa esse gado pastejar, né? O herbívoro foi feito para pastejar, ele é uma máquina de transformar um material que não nos serve como alimento em alimento extremamente nutritivo e rico na maioria dos nutrientes que hoje o nosso mundo falta, né? Que hoje o ser humano sente falta, tem falta. Então nós temos deficiência de ferro, deficiência de vários micronutrientes e esse animal consegue transformar um capim, uma palha seca em nutrientes disponíveis para nós, né? Então, o que eu vou dar em troca para esse animal? Que ele seja ele mesmo. Então, que ele pasteje. Isso é bem forte aqui para a gente. Ele tem que ser capaz de, de fazer aquilo que ele está dentro da sua genética que ele está feito para fazer. Esse é um dos conceitos. Quanto à pecuária regenerativa, bom, talvez a gente devesse ter conversado com o conceito da pecuária regenerativa, porque ela é que abrange todos esses outros que a gente está falando. Então, a gestão holística, o bem-estar animal, o Keyline, o Ultra Days, tudo isso faz parte, são ferramentas que a gente usa para conseguir fazer a pecuária regenerativa. O que é? Eu diria que é uma evolução do sustentável, né? O que é o sustentável? É aquilo que se mantém como está. Ele se sustenta, mas ele está estagnado. O que a gente quer com essas técnicas é que o nosso ambiente melhore. A gente quer usar o gado para que esse solo fique melhor. A gente quer usar o keyline para que mais água seja absorvida, água da chuva, né, seja mais absorvida na nossa terra. A gente quer usar isso e a cobertura vegetal e a diversidade de espécies para tornar esse ambiente mais rico. Um ambiente mais rico é um ambiente menos suscetível a invasões de pragas, qualquer que seja o tipo. Inclusive, até o conceito de praga ele se torna inútil para nós, porque todas as plantas, quando elas estão num balanço mais apropriado, não existe tanta competição e tanta dominância, né? Então, a regenerativa é isso, é você usar as ferramentas e usar a nossa capacidade de aprendizado, a nossa capacidade cognitiva, a nossa capacidade de entender o ambiente para melhorar esse ambiente. Porque se nós, como seres, em teoria, né, mais supremos da Terra, não que eu acredite nisso, mas vamos dizer, né, se assim fôssemos, por que nós estamos, então, piorando o ambiente que nos é dado, né? Por que nós estamos piorando a terra que está sob a nossa tutela? Se nós somos tão superiores assim, ela deveria melhorar.
Então, esse conceito passa por toda, né, o entendimento do que é holístico, do que é o todo, para que a gente melhore isso e não piore cada vez mais, ou então fique sustentando, né? Porque muitas vezes o sustentável não é bom, porque ele já não está bom. Certo. Então, a regenerativa é isso, né? Eu achei Espero que tenha. essa. Não, eu acho que você explicou muito bem, eu acho muito interessante. Eu te falei isso um dia que a gente conversou por telefone, e eu venho de uma situação de agricultura, de fruticultura, né, de muito adubo, muito insumo, Sim. e muita energia, né, sendo colocado naquilo. E um dia eu vi essa pergunta, alguém fez essa pergunta em algum lugar, falou assim: seu negócio vai existir daqui 100 anos? Né? E esse dia foi para mim foi um dia importante, sabe? Ele ligou uma chave. E eu parei para pensar isso. Eu falei, gente, nesse caminho que eu vou, né? É muita água, muita confusão, muito adubo, muita energia. Eu falei, gente, eu não vou em lugar nenhum nisso aqui. Talvez daqui 5 anos eu não tenha mais nada. Né? Então isso me ligou essa chave, me mudou, me fez repensar tudo que eu estou fazendo. Eu falei, gente, eu vou voltar para onde meu avô estava. Olha para você ver, eu estou voltando no caminho do meu avô de 100 anos atrás. Que coisa absurda, né? Que com toda a loucura, né, daquela época de queimada, de tudo, os negócios dele ainda existem. E eu vejo os meus tios e já os meus primos, a terceira geração no que foi, né, dele, né? E no caso meu já é mais específico, mas eu vejo assim, como que vai estar meu negócio daqui 50 anos? Né? No caminho que eu ia, eu sei que ele não existiria. E hoje eu vejo isso. Eu acho muito importante quando você traz essa questão do regenerativo, da gente poder, do sustentável, ter um outro grau, né? Subir, né? Melhorar o Sim. ambiente. Eu acho esse conceito fantástico. Eu acho que ele traz de certa forma, quando a gente fala sustentável, você falou muito bem, a gente fica achando, não, parou, né? Eu vou ficar É, aqui, esse sistema se autossustenta e acabou, né? E não, a gente exato. pode, através dessas tecnologias, de tudo que vocês têm feito aí, né? Encontrar caminhos novos e melhorar a questão ambiental. Fiquei super Inclusive, quando satisfeito. você me contou, né, da história da fruticultura, eu Uhum. lembrei, eu não sei se você assistiu aquele filme The Biggest Little Farm. Não, não, não assisti não, não assisti não. É um filme Não sobre assisti uma não. fazenda chama The Apricot Lane. Aham. E essa fazenda é uma fazenda bem pequena, regenerativa, e eles plantam árvores frutíferas, eles fazem fruticultura. E eles começam plantando um monte de tipos de fruta, um monte de árvores e tal, e todo o conceito regenerativo, chá de compostagem, enfim, os animais para fornecer o adubo. E a vida deles vira simplesmente um inferno, assim, porque eles não conseguem solucionar os problemas, tudo é input, tudo é horrível. E Aham. aí tem uma parte assim que eles estão no maior desespero porque as frutas estão começando e eles sofrem um ataque de caramujo. Caramujos para todos os lados. E aí eles falam pro tutor deles, eles falam, nós estamos sofrendo um ataque de caramujos, nós temos um problema seríssimo de caramujos. E o tutor dele fala, vocês não têm um problema de excesso de caramujos, vocês têm um problema de falta de patos. Ó. E aí eles compram um pato, aí eles pegam os patos. Na verdade, eles nem compram, eles já tinham os patos lá na fazenda. Aí eles pegam os patos e soltam no pomar. E os patos acabam com os caramujos, eles comem todos eles. E eu lembrei, eu falei, é tão engraçado, porque o que faríamos hoje, né, com Uhum. plantas, né, com árvores que estariam sendo atacadas por caramujos? A gente pensaria, nós temos um problema de excesso de caramujos, precisamos matá-los. Exatamente. Exatamente. Eu lembrei, achei. E é É, isso, sabe? É isso, esse conceito holístico, esse conceito regenerativo. Quer dizer, por que que isso é regenerativo? Porque o cara transformou o pé de maçã dele, ou sei lá o que que era, no problema do caramujo em uma renda, porque o pato foi lá, comeu, engordou. E ele, além de tudo, ainda tinha patos para vender, porque ele também tinha caramujos no pomar. Né? Então, é é, mais ou menos essa ideia, assim. você vê como esse ambiente é complexo, né? E como ele tem Exato. soluções, às vezes, advindas de situações que você nem imaginava. Não é isso? Verdade, Ô, verdade. Aline, eu queria agora que a gente conversasse um pouquinho, falasse um pouco sobre a questão dos animais. Porque eu vejo o seguinte,
pelo que eu entendi, vocês têm uma fazenda de cria, né? Vocês trabalham, Isso. eu vejo muitas vacas e tal, e de vez em quando eu vejo o formato, e eu achei um post interessante falando assim, essa vaca aqui não se adapta ao sistema. Aí eu queria que você me explicasse um pouco como é que são esses animais, que animais são esses, qual a genética que você está usando, né? Esse comportamento de manada, se você pudesse falar um pouco para a Claro. gente aqui, para a gente entender um pouco de qual animal que vocês buscam aí, que isso para a gente é sempre muito importante. Bom, vou falar então da genética adaptada ao sistema, né? O sistema do ultradenso, então eu não consigo falar dessa genética adaptada sem explicar por que eu preciso dela. Por que eu preciso Sim. da genética adaptada? Porque o meu sistema agora, grande parte, né, uma boa parte já da fazenda, trabalha com o sistema ultradenso de pastagens. O que é isso? São cargas instantâneas altíssimas dentro de uma faixa de piquete rotacionado. Então nós trabalhamos, por exemplo, julho e agosto, o mês todinho, terminou hoje o ultradenso, acabamos o último piquete hoje de ultradenso. Nós rodamos em torno aí de 1.600 animais, começou com 1.500, depois foi a 1.600 animais, né? E nesses 2 meses, em piquetes de meio hectare, sendo rodadas 6 vezes ao dia. Então a gente tinha 6 mudanças diárias de meio hectare. As vacas ficavam nesse sistema. O que a gente quer com isso? Que elas aproveitem o máximo possível dessa forragem, façam uma estercagem extremamente homogênea, né? Então, devolvam o que elas estão comendo, né? Devolvam para a terra aquilo que elas estão comendo, pisoteiem as folhas que elas não comeram para fazer quase uma compostagem a céu aberto ali, né? Uma compostagem no pasto. E isso exige que você tenha um animal que seja capaz de ingerir um volume de forragem menos rica em nutrientes e ainda assim isso seja suficiente para ele. Esse animal é um animal de frame menor. Certo. É um animal que tem uma composição corporal específica. Entende? Entendi. Não é todo animal que se adapta nesse sistema. Porque animais que têm um frame muito grande necessitam de nutrição melhor. Então, se você tem uma vaca mais pesada, ela precisa comer um pasto de melhor qualidade, porque o que ela ingere não é tão maior assim do que uma vaca menor ingere, então precisa de uma qualidade maior para que ela se mantenha o score. Isso está muito ligado também à composição do seu corpo. Então, qual a composição desse corpo desse animal que vai responder bem ao capim? Se a gente pegar isso que a gente está falando de genética adaptada, se nós pegarmos na natureza, a gente geralmente dentro de um ecossistema tem uma variabilidade intraespécie muito pequena e uma variedade interespécie muito grande. Isso significa que dentro de um mesmo bioma você tem muitas espécies e dentro da mesma espécie ela é muito parecida. Por quê? Porque isso significa que elas são extremamente adaptadas àquele ambiente. Então, quanto mais homogêneo o seu rebanho e quanto menos input externo energético você dá para esse rebanho, mais adaptado ele é ao seu ambiente. Mais significa que aquele gado ele chegou no auge da sua adaptação e da sua extração e devolução de nutrientes, homeostase, para aquele ambiente. Então, quando eu falo genética adaptada, é isso que eu estou falando. Então, o meu gado precisa ser um gado com um pouco menor, capaz de digerir muito bem um volume grande de forragem frente ao seu tamanho. Então, comparativamente, um rato come mais em relação ao seu tamanho do que um elefante. Né? Então, essa vaca pequena, por pequena, não estou falando leve, eu estou falando menor, né? Esse tamburete de vaca, ela precisa comer bastante em relação ao seu tamanho. Isso vai refletir em desmamar um bezerro que seja muito pesado em relação a ela.
Não adianta desmamar um animal de 250, 300 quilos se a vaca pesa 650, 700 quilos, entende? É uma relação que você precisa ter. E essa relação está diretamente ligada ao seu lucro. Né? Então, se você... A gente tem um colega, o Cláudio, da Agropecuária Mutum, criador de curraleiro pé duro, onde ele criava uma vaca Nelore, ele cria 3 curraleiro pé duro. Ele vendeu todas as suas vacas Nelore e agora ele tem um rebanho magnífico de curraleiro pé duro. Ele tem até uma marca de carne, não tem? Sim, ele tem até uma marca de carne. Eu sigo ele, eu estou sempre vendo. Exato. Né? Então, o que é melhor? Desmamar um bezerro de 250 quilos ou 3 de 160, 180? Esse conceito de animal pequeno, eu falo isso muito para o pessoal. As pessoas construíram, né, um biotipo de uma vaca que dá o mesmo bezerro. Então eu posso ter uma vaca de 20 arrobas e de 15. E o bezerro é o mesmo. Só que ali, como eu tiro 5, eu posso pôr mais gado. Né? A gente que aperta mais o pasto, né, a gente tem essa visão muito, muito clara, né, de diminuir o tamanho da vaca, ela vai produzir o mesmo bezerro. Né? Às vezes é o que você falou. Às vezes um bezerro um pouco menor, mas na hora do mercado, ele tem valor também do mesmo jeito do outro, né? Ainda que não tenha, nós estamos falando de um exemplo prático do Cláudio, dessa pessoa que substituiu um bezerro por 3. Não tem como, né? Não ser mais Não tem como, não tem como. Então, assim, essa genética, né? Essa genética que é bonita, ok, se isso for seu hobby. Se isso for seu ganha-pão, ela precisa ser rentável. Certo. E por rentável, ela precisa ter medidas relativas e não medidas absolutas. Nós não vamos mais falar de peso a desmama. Nós vamos falar de porcentagem de peso em relação à mãe. Né? Nós não vamos falar mais de quanto eu ganhei. Nós vamos falar de quanto eu estou ganhando pelo meu hectare. Entende? Então, e assim vai, toda uma mudança, uma quebra mesmo de conceitos que precisa ser feita para você entrar nesse sistema, né? Outra coisa, me perguntam muito, mas qual é o GMD dos seus animais no ultradenso? Sei lá. Não sei, eu rodei 1.600 vacas. Elas estão bonitas, 3.000 unidades animais por hectare, em piquetes de meio hectare. Eu brincando, usando uma tecnologia de cerca elétrica, dobrei a minha capacidade de uso do meu pasto. Por ter colocado cerca elétrica e usado um sistema que se chama ultradenso. Entende? Eu falo para todo mundo isso. Esse ano, nós aqui conseguimos dobrar também a nossa capacidade de suporte, digamos assim, né? Porque eu estou com o dobro de vacas do ano passado, usando cerca elétrica. Mais nada. Eu não usei nada mais, né? E hoje, com essas ideias que você está falando, mais o que a gente conversou sobre esses breaks, né? Que o pessoal da Nova Zelândia usa, né? Que você já está além disso, né? Nós vamos ter, inclusive, uma live com o menino lá da Nova Zelândia. Mas eu vejo... Como ele chama? Matheus. Matheus. Então, eu acho o seguinte, o que você está fazendo hoje, você já está além deles, né? Porque eles falam em 1, 2... Você está falando em 6 trocas, né? Em 6 breaks dia, né? Então, você tem gente que faz até mais, né? Tem o pessoal do ultradenso. Assim, nós estamos sentados sobre os ombros de gigantes, né? Nós não inventamos o ultradenso. Essa técnica é usada já na África, Zimbábue, Austrália, Estados Unidos, por muitas pessoas. Há muitos anos. O nosso tutor, né? Que é o Johann Zietsman, que inclusive tem um livro que já está traduzido para o português, a gente só está... Um amigo meu traduziu, fez todo o processo, só está, né, precisando publicar mesmo. Vai ser publicado em português o livro sobre o ultradenso. E, inclusive, ele usa isso há 25 anos, sabe? Não é nada novo, entende? Ninguém está aqui, né, inventando história, sabe? Então, estamos sim fazendo e tendo muita ajuda, né, muita informação de fora. Porém, né, estamos... fazendo pela primeira vez aqui no Brasil, no Cerrado, enfim, tem mais gente já no Brasil fazendo a técnica, né? Tem mais gente que está dividindo piquete, usando cerca elétrica, fazendo manejo adensado, mas nós estamos aí, assim, e queremos que isso seja mais divulgado, sim. Entendi.
Ô, Aline, só voltando nos animais, você Claro. então, você trabalha com alguma raça específica, você tá indo mais para o pé duro, ou você usa as outras raças? E outra coisa que você me falou que me chamou muita atenção, numa live que você falou que você está mudando a sua estação de monta para fevereiro. Né? E esse negócio é um negócio interessante, porque a cabecinha da gente fica a mil, né? Porque eu É. vejo, o que você falou lá é um problema que eu vivo também, essa questão do janeiro e tal, às vezes os animais não estão tão prontos e tal. E você falou um negócio muito legal lá, que foi a questão, é melhor cuidar do bezerro lá no final, né? E ter, né? Uhum. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como é que é a sua visão de raça, Estação de como é que você monta, está tá. trabalhando, e essa questão do manejo reprodutivo mesmo das suas estações de monta. Como é que você está pensando nisso? Tá. Primeiro assim, vamos esquecer raça, né? Existem indivíduos. Dentro de toda Certo. raça tem bons e maus indivíduos. Ok. A nossa base aqui é o Nelore, então a maioria das minhas vacas são Nelore, mas existem Nelores horrorosas e existem Nelores ótimas. Eu tenho ainda um resquício de gado cimental, porque o meu avô era alemão e ele gostava da raça, criou a raça, inclusive foi um dos primeiros aqui no Brasil, no Tocantins, na década de 90, a fazer uma transferência de embrião aqui, embriões diretamente da Alemanha. Doido, né? No meio do Tocantins tinha cimental aqui puro. Ainda bem que tem Mas essas enfim, pessoas. ele gostava, ele fazia e, né, era um inovador, né? E Aham. fez. Então, eu tenho até hoje animais da raça cimental aqui, ou da raça cimental não, mas cruzamento de cimental, resquício dessa época, e são vacas menores e Uhum. são vacas extremamente adaptadas. Então, não é raça, é o indivíduo. Entendi. Pode ser um pé duro, pode ser um Nelore, pode ser um caracu, pode ser um Angus, pode ser o que for. Se ele está naquele ambiente favorável a ele, ele vai. Se ele não está, ele não vai. Então, mas dito isso, sim, o meu rebanho é principalmente de gado Nelore. E sim, nós estamos inserindo o curraleiro pé duro para o cruzamento com o Nelore. Então, nós Certo. estamos tentando criar, tentando não, nós estamos criando uma base de Nelore adaptada ao sistema ultradenso e de curraleiro pé duro e o cruzamento entre essas duas raças. E futuramente, se a gente conseguir alguma genética também africana, ou Certo. Boran, Niguni, enfim. É muito difícil conseguir trazer essa raça para cá, para o Brasil, mas se a gente conseguir, essas são raças excelentes, que eu acho que se adaptam muito bem e assim, provavelmente melhor do que o tão famoso Angus que todo mundo fala, né? O Sim. Angus aqui, coitado. Uhum. Eu tenho gado meio sangue Angus aqui, para não falar que eu não tenho nenhuma, deve ter umas 6 vacas que sobraram assim, porque elas eram adaptadas, elas têm um pelo muito curto, bem lisinho, bem, né, são menores, enfim. Então, vamos falar mais de indivíduo do que falar de raça, Sim. porque, né, se a gente pegar hoje um catálogo de Nelore, você vê mais variabilidade, talvez, entre um indivíduo e outro do que você vê entre uma raça e outra. Né? É, Às vezes eu acho um pé duro mais parecido com um Nelore do que, ou seja, entende? Do que um Nelore parecido com entende? o próprio Nelore. Então, assim, do que estamos falando? Você falou Agora, uma quanto à coisa estação muito de monta, certa. né? Essa Aham. é um pouco polêmico isso, né? Porque o que as pessoas querem? As pessoas querem desmamar quem faz cria, né? Quer desmamar o bezerro mais pesado, né? E o bezerro mais pesado é o bezerro do cedo. Uhum. O bezerro mais pesado às custas do score da vaca. Uhum. Então, nós estamos trazendo a vaca para parir cada vez mais cedo, a ponto de estarem parindo em julho, agosto, setembro, no fim da seca, ou pior ainda, no meio da transição da seca para as águas, que na minha opinião é o, é o É, período mais horroroso do ano. exato, exato. Uhum. Olha, agosto é bom, setembro, hoje foi o primeiro dia de chuva aqui, Eu choveu 11 vi milímetros. Coisa uma mais benção. linda do mundo, e Deus me Aham. livre, porque a Aham. gente sabe que agora o gado escorre, sabe? Elas não querem mais Aham. comer a palha, elas querem só comer o broto não traz nutrição adequada e assim vai. Bom, enfim, tudo isso para Aham. dizer que esse gado está parindo nessa situação. O que vai acontecer com essa vaca? Ela vai emagrecer. Ela vai emagrecer, 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 e aí, 1 mês, 2 meses depois, ela vai ter que entrar na estação de monta. Então, no caso aqui do Tocantins, né? Vai parir em setembro
e vai começar em novembro, dezembro, ou vai parir em setembro, outubro, vai começar em novembro, dezembro para a estação de monta. O que acontece com esse animal? Ela vai precisar de ATF, ela vai precisar de hormônio, ela vai precisar de tudo o que ela não precisaria se ela tivesse uma boa condição corporal, tá? Então, quando a gente fala de hormônio, um dos hormônios mais caros dentro do protocolo hoje é um hormônio que você usa em vaca magra para fazer ela responder ao protocolo hormonal. Tá? Vacas gordas não precisam desse hormônio, ele custa metade do seu protocolo praticamente, é o mais caro, né? Então, por quê? Por conta de nós estarmos priorizando o peso desse bezerro, a desmama lá na frente. Qualquer pessoa que crie gado vai saber responder a próxima pergunta que eu vou fazer. O que é mais fácil de você, o que te retorna mais e o que é mais fácil de você fazer? Alimentar um bezerro ou uma vaca parida? Isso aí. É o bezerro, né? Não tem nem. Então, por que nós estamos priorizando tanto esse bezerro do cedo se a gente pode ter as duas coisas? Se a gente pode ter uma vaca que vai parir numa condição um pouco mais adequada, veja, eu não estou propondo que vocês façam nenhuma loucura. Estou propondo Claro. que se pense que você pode talvez jogar a sua estação de monta para frente. Se isso faz sentido na sua região, veja bem, eu estou falando aqui do Tocantins, onde a minha última chuva foi na metade de abril. Hoje choveu 11 milímetros, né? Tem 10 centímetros de pó no chão. Então, se isso faz sentido para a sua região, a melhor coisa a fazer talvez seja colocar essa vaca para parir numa condição melhor, para que ela não perca tanto score de condição corporal, ela responda à sua estação reprodutiva de maneira mais eficiente. Então, um gado que não precisa de tanto hormônio, ele vai te dar uma resposta muito maior a IATF ou a monta natural, né? O hormônio está rodando dentro dela já. Por mais que o bezerro esteja mamando e tudo mais, a condição corporal adequada permite que ela se reproduza novamente, né? Então, animais com boa condição corporal, elas entram em cio. Você vê uma vacada gorda entrar em cio, né? Exatamente. Então, por Quem que monitora, não? quem monitora, Por que né? não? Quem monitora animais enxerga isso muito claramente. Exato. Né? Então, por que não fazer isso, Numérico. né? Aham, Esse entendi. bezerro vai... Ah, mas aí nós vamos desmamar um bezerro mais leve. Mas vai com certeza ser mais leve. Com certeza Sim. você vai... Deu uma falhadinha, Oi, deu uma aí travadinha. voltou. Você falou É. assim que com Então, o que certeza vamos você vai desmamar fazer? O que você vai fazer com esse animal, né? Você vai desmamá-lo mais cedo e colocar esse animal para comer melhor. Eu não tenho essa resposta ainda desse resultado. A gente fez isso já o ano passado, o ano retrasado, com alguns animais, porque a gente já estava mudando a nossa estação de monta um pouco para frente. Esse ano a gente começou fazendo, só que esse ano foi um ano muito duro, que a gente fez feno e tudo, parou de chover, todo mundo aí sabe, foi horrível de chuva, foi horroroso. Então, assim, a gente não tem ainda as respostas que a gente quer ter sobre, né, essa mudança. Mas eu tenho as respostas de pessoas que já fazem uma desmama mais precoce nesses animais, né, e que submetem esses animais a uma alimentação super adequada para eles. Então, lembrando que um ruminante já é um ruminante muito cedo na vida, ele já se torna capaz de comer e se nutrir de forragem, né, bem cedo. Então, um bezerro aí com seus 5 meses de idade, numa desmama que a gente está falando aí um pouco mais cedo. Oi? Alô? Oi, voltou, tá tudo bem. Oi. Tá tudo A certinho, pode falar. gente, esse bezerro ele é capaz de se nutrir, né? Basta que você forneça a ele aquilo que ele precisa. E estaríamos assim permitindo que essa vaca se reproduzisse de maneira mais fácil, né? Sem tanto input externo. Então veja que tudo que eu estou falando é para a gente tentar minimizar o uso de energia que venha de fora da fazenda. Vamos tentar usar a energia que nós temos, né? A água que cai do céu, o pasto que Uhum. nasce na sua propriedade, né? Tudo fazendo o quê? Não trocando processos por insumos. Faça o processo, não compre o insumo. E fazer processo é complicado, né? É mais fácil ir lá e comprar a ração, é mais fácil comprar o carrapaticida, enfim. Essa questão desses bezerros mais tardios, eu falo muito com o veterinário que nos dá assistência
que às vezes ele fica um pouco bravo comigo, porque eu tenho algumas vacas que eu deixo cruzar em abril, maio, né? Aí é o que eu falo para ele. Eu falo assim, esse bezerro, primeiro esse bezerro tem alto valor. Ele é um bezerro que ele sai do buraco do preço, entendeu? Então nós temos Vai. um. É claro que você desmama cedo, é legal, você tem um preço bom, mas ele rapidamente ele vem, depois ele volta. Então, assim, é o que eu sempre falo com ele, eu falo assim, esse bezerro sempre me salva no final do ano, né? Que seja o 20, A 30, o que gente for, a sabe, o preço quantidade em que for, dezembro é sempre bom. sempre Vender bom, bezerro em né? dezembro é sempre bom. E aí que falo de novo, né? A gente está falando de novo o preço do bezerro, mas quanto foi por quilo? Exato. Quanto você Aham. recebeu pelo quilo do seu bezerro? Em vez de me falar quanto você recebeu pela cabeça dele. Então, se a gente olhar os leilões, quais que são geralmente os preços melhores? São os bezerros um pouco mais leves. Não são os bezerros tão pesados assim. Ah, então tá falando que tem que fazer bezerro leve. Não, tô só falando que a gente precisa prestar atenção nessas coisas, Exato. né? Para não transformar assim o nosso empreendimento em apenas algo que está dando dinheiro para outras pessoas. Está dando dinheiro para quem vende adubo, está dando dinheiro para quem vende ração, está dando dinheiro para quem, sei lá. Uai, a minha propriedade tem que dar dinheiro e manter-se assim para mim, não é não? Eu vi esse ano gente vendendo bezerro agora, semana passada, bezerros de 7 arrobas, 7 e pouquinho, no preço que eu vendi bezerros de 5 arrobas em dezembro. Né? Então, assim, é um negócio, né, R$ 500 arroba, né, 520, É. 528, né? Então, isso que você Nossa, falou me é muito passa o seu contato, importante. então, que eu quero vender para ele também. É leilão, é leilão, é momento de leilão, né? Nós tivemos momentos muito bons esse ano. Esse ano É teve uns verdade. momentos aqui muito bons de preço e fêmea, então foi um negócio Ano diferenciado esse passado, ano. a minha desmama do ano passado, ela foi vendida. Eu fiz uma desmama precoce e ela foi vendida com a idade que foi desmamada. Sim? De tão aquecido que estava o mercado. É, A pessoa falou, eu quero comprar seus bezerros agora. Eu falei, não, mas eu acabei de desmamar, vou recriar um pouquinho para poder vender no peso. Não, eu quero eles agora. Te pago tanto. Eu falei, tá bom. é. E hoje, Teve muito bom, né? Mas a gente é, sabe que existe o ciclo pecuário, né? Então, exato, é. Mas é assim, é uma mas situação especial de mercado que nós vivemos, né? E eu ainda acho que a gente vai viver alguma coisa ainda, uns 2, 3 anos, que mesmo quem comprou assim. fêmea, né? Então, mas eu não vou discutir mercado aqui. Mas veja bem, É, Aline, deixa isso para quem entende. deixa isso para o mercado. Outra coisa que eu queria ver com você, eu achei super bom tudo isso que você falou. Eu vivo isso, esse dilema, sabe? Esse é um dilema que eu tenho pessoal, de olha, se eu atrasar um pouquinho mais, a minha novilha vai parir numa época melhor, eu vou ter uma condição corporal melhor, porque a gente sabe disso. Quem monitora rebanho, você sabe. Baixa score, não precisa nem sonhar, que ela não vai estar frente. Né? A gente sabe o problema que é Uhum. isso no final do ano, né? É. Agora, eu queria assim, nosso tempo aqui, nós ainda temos um tempinho, eu queria que você falasse um pouquinho, que é uma curiosidade minha, pessoal, sobre homeopatia. Como é que você tem usado a homeopatia? Como é que você tem, você é uma veterinária, né? Eu sei que você veio da que você teve na Alemanha, pelo que você contou, eu sei que eles têm uma visão muito aberta para isso, e nós aqui Uhum. talvez não tenhamos tanto. Eu queria que você me falasse um pouco dessa sua experiência com a homeopatia, eu acho que ela interessa a todos nós aqui. Uhum. Bom, eu fui criada com homeopatia, né? Eu, desde criança, eu conheço homeopatia, fui tratada com homeopatia, minha filha é tratada com homeopatia. Então, assim, aqueles que acham que é pseudociência, não usem. É Uhum. simplesmente assim, você tem total liberdade de usar o que você bem entende. Para mim funciona, eu sempre vi que funcionou, né? Então, e aqueles que acham que não funciona, toma um vidro de beladona quando você tiver com febre. Aham. Não toma não, porque vai. Talvez você vá a 30 graus de temperatura. Então, Aham. sabe? É, não tô aqui para convencer ninguém sobre homeopatia, né? Há quem pense que é uma pseudociência. Para mim, aqui na fazenda, né? O que é legal da homeopatia? Eu uso diretamente no sal mineral, então é fornecido pelo sal. Tem uma empresa que fornece para mim. Inclusive, essa pessoa, esse nutricionista dessa empresa é totalmente fora da caixa. É uma pessoa incrível que trabalha aqui com a gente. E Paulo, um abraço. E
ele fornece toda a homeopatia, ele cria os produtos, e o que a gente principalmente tá usando aqui é um produto que melhore a capacidade desse animal de utilizar essa forragem. É um produto que protege esse animal contra os parasitas, porque a gente tenta não usar parasitas. Só um minutinho, gente, que volta. Pessoal, só um minutinho. Só um minutinho, que a Aline deve estar na fazenda. E fazenda é uma aventura, gente. Essa questão de internet na fazenda, eu vivo isso toda semana. Hoje não, que eu estou em casa aqui em Belo Horizonte, mas na fazenda é sempre coisa. Ela saiu um pouquinho aí, vamos só aguardar. Gente, eu fico super satisfeito de vocês estarem aí participando. Vamos dar só um minutinho aqui. Eu vou convidar a Aline de novo. Só um minutinho. Ela deve estar. Só um minutinho, por favor. Gente, peço desculpas aí. Aline, eu estou tentando conectar com ela aqui, só um minutinho. Mas para vocês verem como é que é essa. Só um minutinho. Só um segundo. Só um minutinho aqui. Só um minutinho, gente. Eu estou tentando aqui conectar com a Aline. É porque de vez em quando, o que acontece? A conexão dela cai e ela sai ela desaparece aqui Só um minutinho. Pessoal, mas assim, eu fico super satisfeito. Vamos aguardar um pouquinho para ver se a Aline consegue reconectar com a gente. Eu fico super satisfeito dessa conversa. Eu acho que a Aline traz uma visão completamente diferente, né, do que a gente vê todos os dias nossos. Ela traz informações assim bem novas e coisas que a gente não tá, às vezes a gente não se toca, né? Vocês olham o pastejo que ela está fazendo, a quantidade de material que ela está usando, né? Aproveitando a fazenda. Se vocês puderem, sigam ela, vão no site dela, dão uma olhada para vocês verem as imagens que ela tem, são fantásticas, né? É uma pessoa que vale a pena ser seguida, ser ouvida. E eu a descobri numa live, quando ela começou falando de pastejo ultradenso, eu achei e falei, nossa senhora, que coisa fantástica que a gente tem. Então, a Aline é uma pessoa que eu acho que a gente precisa incorporar cada um de vocês a escutá-la, a segui-la, né? E conversar um pouco com ela e ver esse trabalho, porque é fantástico. Vou tentar aqui mais uma vez a conexão aqui, só um minutinho. Vocês me desculpem aí, desculpa a Aline, mas quem está em fazenda, a aventura é total, né? O nome da empresa deles tem uma confusão dessas letras aqui do. Deixa eu ver se eu consigo achá-la aqui. Mas, hein, pessoal, aí, se vocês quiserem se manifestar aí, eu vi que o pessoal gostou e tudo, é porque daqui 7 minutos a live cai, né? Não tem como a gente manter. Mas eu espero que essa live tenha trago muitas informações. Eu ainda queria conversar com a Aline sobre a questão da seca, né? Eu tô tentando aqui, deixa eu só mandar um WhatsApp para ela aqui. Deixa eu ver se ela me dá alguma notícia aqui no WhatsApp. Mas essa questão, gente, de cerca elétrica, de pastejo com alta densidade, é uma situação que vocês precisam experimentar na fazenda de vocês. Certo? Esse ano eu vou levar isso para um outro nível. Eu vou trabalhar com mais afinco. Eu fiz áreas de 5 hectares, eu já estou achando grande, entendeu? Eu acho que a gente precisa repensar isso, aproveitar melhor. Você diminui a seletividade, o gado come tudo, não fica nada. Né? Então a gente tem tido uma experiência fantástica com isso. E quando eu vi essa. Espera aqui, a Aline está escrevendo aqui, só um minutinho. Tá, vou dar um ok para ela aqui.
Então, quando eu vi esse trabalho de Aline, essa questão do super denso, aí eu fiquei impressionado. Eu falei, nossa senhora, porque ela põe 2.000 cabeças, vocês viram aqui 1.600 cabeças em piquetinhos de meio hectare. Se vocês olharem as fotos que eu mandei, aqui, os vídeos que eu mandei nos convites, aquilo ali é o dia a dia dela, entendeu? Ela pega aquele mundo de animal, passa na cerca elétrica, o gado come, muda e vai seguindo. O que ela me disse foi que, eu perguntei para ela, falei, Aline, qual o limite desse trabalho seu? Ela falou assim, olha, o limite físico, é quantos animais que cabem no espaço. Olha para vocês verem. Então, se vocês verem aquelas cenas, se você observar muito bem, um negócio, é fantástico o trabalho dela, entendeu? E a gente que já está trabalhando nisso, né, que a gente já vem apanhando, né, uns 3 anos aí, buscando a melhor forma de usando o pastoreio voazã, usando tudo, a cerca elétrica, aprendendo com cerca elétrica. A cerca elétrica não é brincadeira, tem que aprender, porque senão você não tem choque, né? Então, tudo isso, quando eu vi o trabalho dela, eu falei, gente, eu tenho que conversar com ela. E foi o que eu fiz, liguei para ela, conversei, né? Olha aqui, ela falou que não consegue conectar. Eu vou falar com ela, ok. Fica tranquila. Só um minutinho, gente. Só um minutinho, tá, gente? Qualquer dúvida. Um minutinho, tá, gente? Bom, gente, a Aline não vai conseguir conectar, tá? Ela falou que não vai dizer. O que eu vou dizer para vocês? Todos vocês que quiserem mais informações, né? Vocês podem conectar a Aline pelo Instagram dela. Foi assim que eu conversei com ela. Então você manda, ela responde, às vezes demora um pouquinho, porque nem sempre ela está disponível, mas vocês podem ficar muito à vontade e fazer esse contato com ela, tá? Ela. Só um minutinho, gente. Só estou vendo aqui se tem alguma coisa. Se ela falou alguma coisa. Aqui a gente viu, já tem o Taurus aqui, que é o Wagner, falando que já usa homeopatia há 8 anos. O Celso dando parabéns pela live. O Maurício falando, relaxa, estamos no aguardo. Ô Maurício, infelizmente ela não vai poder, né, continuar com a gente hoje, mas nós vamos conversar mais com a Aline. A conversa com a Aline é muito boa, né? Então tem aqui o Celso aqui, que estou com o projeto Cerca Elétrica, minha propriedade, começou com 2 anos e é fantástico. O que eu digo para vocês, gente, assim, e as nossas lives, nós vamos fazer mais uma live, essas mais técnicas, né? Semana que vem, essa semana eu vou fazer um curso lá com o Roberto Barcelos, acho que vai ser interessante, ver o pessoal de carne e tudo. E a gente vai fazer semana que vem uma live internacional com o pessoal lá, com o Matheus, lá da Nova Zelândia, né? Então eu convido vocês a continuar no seguir e depois nós vamos discutir isso na prática, nós vamos fazer isso, que vai ser, a gente entra na estação de monta, no manejo de pasto, então a gente vai ter esse trabalho e vai divulgando aqui no canal, tá? Mas eu queria, assim, de coração agradecer a todos vocês, peço desculpas, né? É porque quem está em fazenda, e muitos aí estão em fazenda, sabe que dá uma ventania lá, a antena dá uma entortada, tudo dá errado, né? Mas eu agradeço muito, agradeço a Aline pelo tempo dela, pela amizade dela ter cedido para a gente essas imagens lindas que vocês viram aí, tá certo? Peço a vocês que sigam, né? Tem o Instagram, tem o site, entrem lá, vejam um pouco, vocês vão aprender muito, tá certo? E eu aguardo vocês na próxima live. Fiquem com Deus, muitíssimo obrigado. Obrigado, Aline e todo o pessoal dela, tá certo? Muito obrigado, gente. Boa noite. Aí está o Taurus aqui, a cerca elétrica possibilita o crescimento, e possibilita mesmo, tá? A gente trabalha com a ideia de dobrar a capacidade de suporte usando só a tecnologia da cerca elétrica, tá certo? Então, muito obrigado, gente. Fiquem com Deus.